בסוף פלג ג' תנידה משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע וצריך להבין להדן אבות פלג ב' ואל תהי רשע בפני עצמך. Do terceiro capítulo, na verdade minha intenção era termos terminado na semana passada o terceiro capítulo, mas ele se mostrou muito mais profundo do que eu havia antecipado. Então, nesse capítulo nós estamos vendo sobre as 10 faculdades da alma, 10 sefirot, que se dividem em 3 sefirot intelectuais, que é Chokhmah, Binah e Dat, que é sabedoria, entendimento e compreensão. Conhecimento e compreensão. Deixa eu ver aqui de novo. Eu prefiro em hebraico. Sabedoria, entendimento e conhecimento. Na verdade, eu prefiro compreensão e a gente já vai ver por quê. Mas esse é o shiur de hoje. E depois, vimos que existem as 7 midot, 7 características emocionais. Sobre as 7 emocionais a gente não aborda muito agora, porque o principal é o intelectual. Vimos que Chokhmah é um lampejo, assim, uma ideia que aparece. Binah é a expansão daquela ideia, ela amplia e se nota os detalhes. E hoje a gente vai ver Dat. Chokhmah e Binah são chamados de pai e mãe, e vimos muito bem como o homem e a mulher se equiparam a Chokhmah e Binah. Mas também essas três faculdades intelectuais são chamadas de 3 imaot, 3 mães que geram as 7 emocionais. Lembrando que as 7 emocionais, na primeira aula desse capítulo falamos que elas vêm por conta das intelectuais. Na segunda aula refutamos isso. Todos temos todas as sefirot, porém a emocional ela é direcionada pelo intelectual. Nossas emoções são controladas pelo intelecto. E hoje a gente vai ver o que conecta as emoções com o intelecto. Porque assim, é muito fácil falar que eu tenho que me controlar. Eu posso me controlar com remedinha, posso me controlar dormindo, ou posso me controlar como um mente. Como uma pessoa tem que se controlar, a cabeça, o intelecto, domina o coração. Geralmente a gente não vê isso, a maioria das pessoas é dirigida pelo emocional. Eu estou bem, vou agir de acordo com o emocional. E a Hassidut diz que a pessoa deve ser controlada pelo intelecto. O intelecto tem força o suficiente para dominar o coração. Bom, estamos na página 26, no último parágrafo. Dat. Ve'adat milashon, ve'adam yada et Chava. Dat, cuja etimologia pode ser encontrada no versículo e Adão conheceu Chava, Eva. Quando a Torá diz que Adão e Chava tiveram uma relação, a Torá chama de Yadá, de conheceu. Por quê? Porque numa relação, quer dizer, uma união tão forte, e embora hoje em dia é tabu e a gente não fala tão abertamente sobre a relação sexual, ainda assim pela Torá é a forma mais profunda de conexão, a tal ponto de que o santuário, o santo dos santos, quer dizer, a parte mais sagrada do Beit HaMikdash, do templo, era chamado de quarto. Por que quarto? Porque lá tinha a conexão entre o povo e Deus. Deus estava de uma forma muito mais presente naquele ponto, então lá é onde se fundia, digamos, o espiritual com o material. Isso é falando de uma forma bem geral. Então a Torá diz que quando Adão e Chava tiveram sua relação, a Torá diz que Adão conheceu Chava. Quer dizer, usou essa linguagem de dat, de conhecimento. Então, de certa forma, a gente pode afirmar que o conhecimento verdadeiro vem de uma forma de relação. Vem de uma forma que a pessoa e o que ele está conhecendo se unem profundamente. O que ele diz aqui? Implica, então, dat implica ligação e união. Isto é, alguém une sua mente com uma ligação muito firme e estável, fixando firmemente seus pensamentos na grandeza do abençoado Ensof. Ensof é a luz infinita de Deus. É um termo muito utilizado, claro que Deus não tem luz, mas a Hassidut traz muitos exemplos para a gente tentar entender Deus.
Deus mesmo não tem braço, não tem perna, não tem boca, e ainda assim a Torá utiliza termos para a gente figurativamente enxergar Deus. Então também, numa das características da infinitude de Deus, se usa Or Ein Sof, a luz infinita. E a gente vai ver muito disso no Tânia, porque a maioria das vezes que nos relacionamos, quer dizer, o Tânia traz o conceito Deus, ele fala de Ein Sof. Então, cada vez a gente vai compreender um pouquinho mais. Mas ele diz o seguinte, que se uma pessoa ela fixa o pensamento dela em Ein Sof, quer dizer, em Deus, sem divergir sua mente dele, o Tânia está nos ensinando como sermos pessoas elevadas, como sermos Beinonim. Lembrem, a gente não pode esquecer, o nosso foco é chegar a ser o intermediário, que é aquele que vence qualquer batalha. Para o Beinonim conseguir vencer a batalha, ele tem que ter ferramentas. Para ele ter ferramentas, ele tem que saber primeiro quem ele é, o que ele tem para usar nessa batalha. Então aqui o Tânia está nos trazendo como ele usa o intelecto para se conectar com Deus. Então, se a pessoa pensa bastante em Deus, então ele vai automaticamente ele vai se elevar mais. Agora, pois até mesmo alguém que é sábio e conhecedor da grandeza do abençoado Ein Sof não vai, a menos que conecte seu conhecimento Dat e fixe seu pensamento com firmeza e perseverança, produzir em sua alma verdadeiro amor e temor, mas sim apenas fantasias vãs. Vamos sair um pouquinho do texto? O Tânia está nos ensinando como o pensamento da pessoa afeta seu emocional. Então ele diz o seguinte, se você tem uma pessoa que é muito elevada, é um grande conhecedor, mas ele não tem Dat. Quer dizer, ele tem as duas primeiras, Chokhmah e Binah. Ele pensa, ele tem ideias, ele medita, ele consegue expandir bastante, que é Chokhmah e Binah. Mas ele não tem Dat. Ele não tem essa compreensão. Então ele vai ser sempre alguém hipócrita. O que é um hipócrita? O que é um hipócrita? Ele professa algo e, na verdade, ele fala uma coisa e faz outra. Mentiroso. Ele, na verdade, ele tem o discernimento, a inteligência, e ele não executa. Ele não é assim. Uma vez, os alunos de Aristóteles, depois de uma aula elevada de filosofia, entraram e viram ele comendo um coelho vivo. Despedaçando. Mestre, se perguntaram como? Depois de tanta filosofia e se elevar, qualquer filosofia eleva muito, e a filosofia grega é muito querida pelo judaísmo. O Maimônides traz várias vezes, falou, você depois de uma aula de filosofia consegue comer um ser vivo assim com crueldade? Ele falou aquele famoso ditado, faça o que eu falo e não faça o que eu... Como é que é? Faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Por quê? Aristóteles, se não me engano, era com ele, mas já colocando ele lá. Ele tinha um conhecimento fenomenal. No entanto, chega na hora de agir, o conhecimento dele não afetou as suas ações. É como Acher, que era um personagem do Talmud, que ele, num Shabat, ele estava andando a cavalo, dando aula de Torá para o seu aluno, Rabi Meir, se eu não me engano. Quer dizer, ele sabia muito a Torá a ponto de ser um mestre. Mas ainda assim não afetava as suas ações. Por quê? Porque aí não tem Dat. Dat é a parte do intelecto que se relaciona com as emoções. Não tem discernimento? Não, ele tem discernimento. Ele sabe tudo. Mas ele não compreende tudo. Ele não... Eu gosto da palavra compreensão porque para mim, na minha cabeça pelo menos, é algo que puxa do conhecimento para a ação, para o emocional. Mais teórico do que prático, digamos assim. Mas aí é que tá. Se algo é puramente teórico, então ele não é correto nem na teoria. Porque se a teoria é realmente boa, então como que não leva a ação? Sim, mas ele era mais teórico do que prático. Ele não praticava. Não tinha prática. Mas o que acontece? Todos têm falhas e todos pecam. Com certeza eu vou apagar isso do shiur depois, mas quando a gente vê um rabino pecando, né? Oi, veio, como é possível? Sim, porque naquele ponto ele sabe toda a teoria, mas não pegou na prática. Faltou o Dat entre um e outro. Então a questão é a seguinte, Hevre. A questão é a seguinte, o que Dat faz
ele conecta. Ele casa o intelecto com o emocional. Tem uma história que, na verdade, eu vi, trazem no nome de vários Hassidim, ou era Michal Azaken, ou Rashbatz, contou uma vez sobre a importância de interiorizar o estudo, que, como era antigamente no Shteitale, você tinha lá um Melamed, um professor, que ele era o gênio da cidade, não necessariamente era um gênio, mas sabia mais do que os outros. Quem tem um olho em... Como é que é? Quem tem um olho em terra de cego é rei. Então, o que acontece? Estava lá na cidadezinha, no Shteitale, e uma vez um dos campesinos lá, do Shemil da cidade, recebeu uma carta, e ele não sabia ler, ele levou para esse Melamed, para esse Rebbe, para esse professor de crianças. E o professor que sabia ler, e não muito mais do que isso, ele leu, olha, teu pai morreu. E na hora, o Shemil lá desmaiou. Então se faz a pergunta, por que ele desmaiou? Quem leu a carta, quem absorveu as palavras, foi o professor. A resposta é que, nesse caso, o Shemil, ele tem dat. Ele tem o dat, quer dizer, ele conecta a informação com ele mesmo. O professor, para ele, eram meras palavras, tinta no papel. Ele leu, porque ele quis fazer um favor para o outro, mas não conectou com ele. Então ele falou, não, Baruch Dayan Emet, né? A bênção que faz quando tem uma má notícia. Mas para aquele que tem data, para aquele que se importa, então a coisa muda de figura. Uma outra historinha bem interessante, uma vez tinha um rabino, eu não lembro o nome, mas se Deus quiser, lição de casa para mim, mas ele era um grande dayan, grande juiz. Certa vez ele esteve num Din Torah, num julgamento, onde ele estava sendo processado. Não é tão difícil processar alguém pelo judaísmo. Então, estava lá com os argumentos, e ele, por ser um grande rabino, então ele sabia expor a opinião dele, e ele falou, é assim, eu vejo na Torá que é assim, tem que ser assim, eu ganhei o julgamento. Mas na prática, Tachles, os 3 juízes que estavam julgando, decidiram que o outro, como chama? Não é réu. Contendor, o outro tinha razão. Esse rabino ficou furioso. Imagina, eu sei toda a Torá também. Como que eles fizeram o julgamento errado? E ele viveu por anos amargurado com essa situação. Depois de alguns anos, uma década e meia, veio um caso para ele julgar. E ele foi e julgou o caso. Acontece que esse caso que ele julgou não era verdadeiro. Os alunos dele tinham inventado. Um processou o outro, e era o mesmo caso que ele havia sido processado. E adivinhem só, ele julgou igualzinho o caso dele. Assim como no dele deram a razão para o outro, ele também deu a razão para o outro. Por que isso? Como é possível que no caso dele ele fala que os juízes estavam errados, e no caso que ele julgou outrem, ele fez da mesma forma? Porque ele teve uma conexão muito forte com o emocional, que também não é correto. Ele teve uma conexão forte, então ele enxergava as coisas de outra forma. Então essa força de Dat conecta intelecto com emoção, mas também o duto é 2 mãos. Se a pessoa não sabe usar bem o Dat, ele deixa o emocional afetar o intelecto dele. Então o que acontece? O Tânia, ele diz que se uma pessoa ele tem muito conhecimento, mas ele não tem Dat, não resta nada daquilo. A gente vê, às vezes, pessoas se inspirando na reza. Numa yeshiva, numa sinagoga, as pessoas rezando, assim, com Deus. Acabou a reza, a primeira coisa é ir falar mal de outra pessoa, é ir fazer nada na vida. Faltou data. Quer dizer, ele teve uma reza profunda, mas na hora de agir, de conectar, não teve nada. E aí, a minha pergunta é, essa reza foi elevada ou não? Eu vi ele pensando em cada palavra, em cada coisa. Foi uma reza pura ou não? A reza sim, mas não tem a consequência. Então, no começo a gente pensa assim, a reza foi muito pura, mas a verdade é que não. É como ele chama aqui... Não é besteira. Eu também pensava assim antes de ler o Tânia. Mas sim apenas fantasias vãs. Se a pessoa não tem dat... Não é que ele não valeu a reza dele, Deus nos livre. Claro que valeu. Mas é uma fantasia. É importante ter fantasia de vez em quando. Mas não é teatro. Ele não faz por mal.
A pessoa que vem no Yom Kippur e se inspira, ele não está sendo falso. É que existem momentos, né? Não, tudo bem, mas Porque na vida prática é uma coisa, na vida espiritual, a gente está rezando. tem momentos. São os momentos de... Mas no Yom Kippur, quando a pessoa se eleva e depois ele vai com... Em algum show a gente falou, vai para a balada de Motzei Yom Kippur, o que faltou lá? Faltou a elevação? Não, não faltou. Faltou dat. Faltou aquilo ser uma realidade. Mas aí desculpa questionar assim. Mas será que essa pessoa que fez toda essa reza e depois cometeu esses atos contrários àquela espiritualidade dele, será que ele não estava fazendo apenas um teatro, uma coisa que para ele é apenas um momento de fazer, vou fazer, porque ele no íntimo ele não é assim, no íntimo ele é um homem normal, prático, na vida normal, vida mundana. O homem normal é feito desses momentos. Mas não é teatro. Uma pessoa que não pisa numa sinagoga o ano todo e vem no Yom Kippur, e não vem com toda a família, que é o evento da família, mas a pessoa vem para rezar, ele não está sendo falso. Mas verdade é que aquela inspiração toda é causada pela alma, pelo quinto nível da alma, mais elevado, mas não pega no corpo. Não pega no corpo. É que nem eu tenho fogo na vela, eu tenho fogo no isqueiro. Certo? Aquele de gás da Bic. A vela, óbvio que os dois acabam, mas o fogo na vela eu acendo e deixo lá e ele vai ficar aceso. No bique vai começar a queimar meu dedo, eu vou ter que soltar. No momento que eu solto, acabou o fogo. Então é isso, enquanto a alma está inspirada... Então, mas o que é isso? Isso é, você fez a reza, está inspirado, você não traz pro nível de emoção. O cano está entupido? A conexão Não, a pessoa não investiu em data, a pessoa não investiu em trazer aquilo para ele. É que nem meditação, você pode meditar, eu adoro usar esse termo, mesmo que eu raramente faço meditação, mas a pessoa pode meditar e ser influenciada pela meditação, ou não, simplesmente foi um momento que ele passou pensando e não afetou. Meditação para ser calmo. Ô seu filho de uma égua! Como criar o dat? Todo mundo nasce com todas as faculdades emocionais e intelectuais. Chokhmah, Binah, Dat, bondade, severidade, todas. Todo mundo tem tudo. Sim. O negócio é aonde você põe força. Então tem pessoas que focam mais em bondade, tem pessoas que são mais severas. Uma é melhor que a outra? Não. Cada um tem o seu foco. Tem pessoas que nem a gente falou na outra aula. Vamos tentar evitar voltar muito, mas tem gente que tem muitas ideias e não faz nada com a ideia. Tem gente que não tem ideia nenhuma, mas sabe aplicar quando lhe dão uma ideia. Então, agora o dat, interiorizar. Como que a pessoa vai interiorizar? Ele vai pensar muito e vai focar em tachles. Tá, por que no momento mais especial a gente sempre fala para a pessoa tomar uma boa decisão? Por quê? Porque a partir do momento que eu estou no meu aniversário, por exemplo, estou feliz da vida, aí eu decido que eu vou fazer um estudo a mais. Naquele momento, eu estou trazendo da minha emoção, da minha inspiração para prática, para o mundo prático. Entendeu? Vamos avançar algumas palavras e aí a gente vai ver como aplicar. Interessante um outro ponto, que uma criança não tem data. Uma criança, por que ela não pode ser punida por não fazer o que ele tem que fazer? Uma mitzvah, por que uma criança não tem... No bar mitzvah começa toda a obrigação, no bat mitzvah? Porque antes a criança não tem data. O que significa isso? Que a criança, ela aprende muita coisa, mas ela ainda não tem a capacidade de se ver naquela situação. Ele aprende de bondade. É muito engraçado. Na escola a gente dá aula. Bate Israel, tem que ser bom um com o outro. Vira as costas, bum, dá um soco na cara do outro. Por quê? Porque uma criança tem dificuldade em absorver conceitos ensinados. Não de memorizar. Para o Hashem, a gente vê as crianças falando Mishnayot, de cor e tudo mais. Mas não afeta, ele não tem a capacidade de escutar alguma coisa e imediatamente colocar na emoção dele. Com criança não tem muita conversa, vai.
Hoje em dia já falam que tem que sentar e conversar. Antigamente não era assim. A criança ela era punida e recompensada de uma forma visual, uma forma na prática, não muita conversa. Não estou falando que tem que bater em criança, não estou falando que de repente tem que dar prêmio por qualquer coisa que uma criança faz, porque a gente acaba mimando. A época mudou, mas na Tachlis a gente vê, você vai ficar 1 hora conversando com a criança vai entender uma coisa daquilo ali. Minha avó gosta muito de mim. Ponto. Ah, falou para eu fazer tal coisa. Ele não vai lembrar. Não tem... o emocional de uma criança não é tão real quanto a gente pensa. Claro que tem que tratar e fazer terapia e tudo, mas eu já vi filho meu fazendo terapia e a maioria eram brincadeiras. E olha só, se o terapeuta sentar comigo e fazer uma brincadeirinha, eu vou mandar ele passear. Agora, criança não. Por quê? O que o terapeuta faz? Ele põe esses bloquinhos numa ordem que você gosta. E aí, através do brinquedo, o terapeuta vai jogando informações. Então, vejam bem, não está vindo do intelecto para o emocional. Está do emocional para o intelecto, porque essa é a forma que a criança, essa é a linguagem da criança. Sabe? É fazer, é mexer, é brincar, é cantar. Um adulto, não dá. Não vai fazer uma brincadeira para ele entender alguma coisa. Tem que falar direto, se ele tem data. Quando uma criança se torna bar mitzvah, ele começa realmente a ver que o intelecto emocional dele tem que entrar em conexão. Por isso que também, lembrando da experiência na escola, não adianta eu falar para uma criança como você não entendeu o que eu quis te falar, como você fez tal ação. Essa semana eu vi uma criança com um pedaço de pau, de vassoura quebrada, brincando quase no olho do outro. Não adianta, ele fez por mal? Claro que não. Mas ele não tem essa, certo? Ele não tem essa conexão intelecto-emoção. Será que... Mas aí eu já acho que é uma questão de comodidade. Tipo assim, conveniência. Eu acho que a Sarita falou tudo. É comodidade. Eu escolho onde eu vou ficar calmo e onde eu vou ficar bravo. Mas, lembrando, isso estamos falando do ser humano normal, que não trabalha sobre si. Tem seres humanos que vão se irritar com qualquer ofensa. Tem seres humanos que vão se irritar com ofensas mais específicas, mais pontuais. E tem seres humanos que não se irritam nada. Qual a diferença entre eles? Os três são inteligentes. Qual a diferença entre eles? Que um deixa o intelecto controlar mais as emoções e o outro não. Então a pergunta, Moishe, tem vezes que a pessoa é assim numa situação e outra em outra. Sim, é verdade. Essa pessoa é uma pessoa muito boa, mas que não tem controle total do seu dat. Qual é o nosso objetivo? Por que a gente está estudando Torá? Para alcançar esse dat. Para alcançar esse autocontrole. E em todas. Sim. Isso se chama maturidade. Eu não sei se... Perfeito, pode ser. Eu não sei se... Eu não sou psicanalista, eu não sou psiquiatra, eu não sou, mas... Por que não? Porque eu acho que assim, são coisas distintas. Maturidade você adquire com a idade, com a vivência. Aí você vai ficando mais velho, você vai ficando mais velho, eu vou tendo mais maturidade, mais vivência, mais experiência, mais acúmulo de experiências e tal. O que ele está falando, você pode chegar lá na tua maturidade dos 80, 90 anos e não ter dado. Não ter alcançado. Sim. Agora, uma maturidade... A gente está bem na semântica aqui. A maturidade bem madura, bem amadurecida, quer dizer, a ideia é a pessoa ter dado. A criança, ela tem inteligência e ela tem emocional. O que ela não tem é a influência de um com o outro. O que quer dizer uma pessoa não ser madura? E a verdade é que eu se pudesse, mudava a idade do bar mitzvah. Lá para os 18, adolescência até os 36, que eu já tenho 37. Não, tudo bem, mas o que está acontecendo? Está demorando muito mais para o data agir. Então meu filho sabe que ele não pode dar um soco na cara do irmão dele por qualquer coisa, na verdade por nada. Mas por que ele dá? Ele sabe, se eu perguntar para ele depois. Por que você fez isso? Ah, porque ele me provocou. Mas você pode fazer isso? Não.
Você gostaria... Adoro essa pergunta, eu uso muito na escola e eu sei que não vale pra nada. Você gostaria que fizessem isso com você? Claro que não. Ah, tá escrito na Torá que o que você não gosta que façam contigo, não faça com os outros. Criança, isso são palavras, não tem... Não tem tachlis, não tem fundamento nenhum. Por quê? Porque uma criança, ele sabe isso, mas ele não sente isso. Ele não tem essa conexão. Ele não tem essa liga ainda. Exato. O que acontece quando a pessoa amadurece? Ele começa a entender que, não, eu tenho que me controlar, meu cérebro tem, meu intelecto tem controle. Tem gente que nunca vai achar isso na vida toda. Tá bom? Isso é data. Todo mundo tem? Tem. Que nem músculo, muque. Todo mundo tem esse músculo? Sim. Quer dizer, todo mundo que tem braço tem esse músculo. Ele não deixa de existir. Ah, por que que o meu é assim e o do Camilo é assim? Porque ele trabalhou nisso. Eu acho. Ainda continua. Ele trabalhou. Então ele tem mais proeminente. Eu não. Então é a mesma coisa no intelecto. Quer dizer, tem pessoas que têm problemas mentais. Sim, mas estamos falando da pessoa normal. Tem uma memória média, nem muito forte, nem muito fraca. Tem sentimentos estáveis. E ele consegue, ele exercitando o autocontrole, por exemplo, ele consegue adquirir data. É que data não é só para não dar um soco na cara de alguém. Data também é eu estudar e absorver. Como o próprio Tânia fala, que se a pessoa ela é sábia e conhecedora, mas não tem data, então ele não consegue produzir verdadeiro amor e temor por Deus. Lembrando que sempre estamos agora falando sobre a relação entre o homem e Deus. É uma coisa que pode ser adquirida, desenvolvida. Desenvolvida, não adquirida. Adquirida não porque a pessoa já tem. Exercitado. Exercitado, isso. É que nem memória. A memória também tem que ser exercitada, fazer sudoku, aprender uma língua nova, certo? Todo... Mas como vai para dominar o teu autocontrole? Estudando, pensando, absorvendo, meditando. Sendo testado. Hã? Sendo testado. Sendo, muito bem, o Camilo falou tudo, sendo testado, certo? Então, no primeiro dia que a pessoa vê uma coisa que ele não gosta, ele vai segurar a língua dele por 5 minutos. Não, mentira, por 10 segundos. No segundo dia, 15. No outro dia, até que um dia ele vai ter controle total. Mas é assim, tem que começar a trabalhar. Não dá pra deixar acabar o Tânia e falar, quando eu acabar eu vou começar a trabalhar. Não funciona assim. Respiração, tudo isso. O que é uma pessoa aprender a respirar, sabe, a contar até 10? É ele aprender a ferramenta. A ferramenta está lá. Eu quando vejo, por exemplo, eu particularmente, o que eu considero como autocontrole? Se eu vejo que estão ofendendo alguém, que é uma pessoa que eu tenho uma certa amizade, eu vou partir em cima daquele que está ofendendo esse alguém. Por isso que falo. Depois que saí do hospital, eu comecei a pensar assim, puxa vida, tenho muitos amigos. E quantos amigos rezaram por mim para eu sair da situação que eu estava? Ponto. Essa foi a Muitos. verdade. No mínimo, toda a sinagoga de Pinheiros. No mínimo. Sim, mas há pessoas que são maldosas, leva isso no coração. A maldade, a ofensas. E isso a mim me machuca muito. Me afeta. Eu sou capaz de quebrar a cara, arrebentar o cara. Então, Eu sou capaz. vamos consertar, entre aspas, ninguém conserta ninguém, vamos consertar o tchá-tchá. Quando você vê alguém ofendendo um amigo teu, você vai chegar perto e vai falar, com licença, ele é meu amigo. Pum! Entendeu? Pelo menos tem o controle de se apresentar. Resolveu o problema. Não, Não se apresenta, não fala teu nome, você vai cair no fim. o assunto é o seguinte, se, é excelente isso, se eu tô vendo alguém sendo atacado, e eu vou e salvo essa pessoa, bato no agressor, mas com controle, não com raiva, isso é positivo. Um pai pode bater no filho? Esquece o que o Lula falou uns anos atrás que não pode. Um pai pode ou não pode bater no filho? Pode. Quem acha que sim, levanta a mão. Depende. Oi, vê. Quem acha que não? Eu também. Quem acha que não pode bater no filho? Que não pode? Ah, então Pera. Uns tapinhas do Turras. Quem acha que não pode bater? O César. Veio salvar para eu ter duas medidas.
Seguinte, pela Torá tem que bater, e pela Torá se você bate, você é um assassino. E aí? Então a resposta é a seguinte: se eu vou bater no meu filho porque eu tô com raiva, como você dá um soco no teu irmão, toma, pá! Isso é assassinato. Por quê? Porque eu não tô batendo para educar ele, eu tô batendo pela minha raiva. Agora não. Eu chamo meu filho, você fez uma coisa errada, você não precisa nem bater. Mas digamos que, você quer algo físico, né? Não dá muita conversa, você só toca assim. Quando a criança sabe que ela fez uma coisa errada, aquele olhar 9 milímetros já faz uma criança chorar. Por quê? Não é? Ninguém quer que chore. Mas por quê? Porque eu estou educando. Então, de novo, se eu vou, não é novidade para ninguém, eu sou super a favor do armamento. Depois a gente pode debater isso, mas se eu pego uma arma e desconto a raiva num terrorista, eu sou tão terrorista quanto ele. Ah, não, por que eu tirei a arma? Porque ele tá indo matar um monte de gente, eu vou e atiro nele, então nesse momento eu não sou um assassino, eu estou usando a arma como uma ferramenta. Porque é assim que a gente aprende em armamento, a arma é uma ferramenta para você salvar vidas, não para você tirar uma vida. E isso muda muito, é interessante que isso muda muito na hora que a pessoa tem que usar. Quem tem o treinamento com armas e ele atira, ele pensa que ele está matando alguém no alvo, na hora que ele precisa ele não consegue atirar. Porque na cabeça dele tá que eu estou matando alguém. Agora quem treina no alvo é um alvo de papel. E na hora que ele precisa, ele precisa usar a arma, ele consegue atirar. Por quê? Porque na cabeça dele, ele não está matando, ele está salvando. Isso é dat. Dat não é tirar porte de arma. Dat é você saber conectar tua ideia, teu intelecto com a emoção. É ter esse controle. Todo mundo tem? Não. Todo mundo tem 100% do tempo? Com certeza não. Mas é o objetivo. É para isso que a gente chega lá. Então, quando Tânia fala de que a pessoa, voltando aqui, a pessoa, ela medita, ela faz um monte de coisas, mas não usa o dat, então acaba sendo tudo uma coisa... Na verdade, hipócrita, eu usei essa palavra, mas é muito forte, porque se fosse hipocrisia, então qualquer pai que proíbe o filho de comer um chocolate antes de dormir vai e come é um hipócrita. Não é hipocrisia, mas somos seres humanos. Senão eu tenho que limpar minha barra, né? Rabinos que erram. Como erram? Não, seres humanos. Não é hipocrisia. E por isso que os Hassidim, eles estudam Hassidut. A gente faz todo o Shabbat antes da reza. Certo? É parar e meditar um pouco. Porque o estudo da Hassidut é o Chokhmah e Binah, o intelecto. O meditar depois é pegar essas ideias e colocar dentro da reza, colocar dentro da prática. Certo? Então isso que é data, é saber meditar. Não é tão fácil, mas é saber puxar do intelecto para a emoção. Portanto, eu estou nas últimas 4 linhas. Portanto, data é a base das midot e sua fonte de vitalidade. Ela contém Hesed e Gevorah, isto é, amor e seus derivados, e temor e seus derivados. Então, dentro do dat, que é intelectual, a gente já tem o emocional lá. A pessoa sabendo direcionar bem para onde ele vai levar uma ideia, ele consegue controlar o seu emocional. Interessante que ele fala que é a base das midot e a fonte de vitalidade. Em hebraico ele fala que é Kiyum. Kiyum não é só base. Kiyum seria a própria existência das midot. As midot já estão lá. Mas as midot, o emocional é muito volátil. É que nem fogo, uma hora depois esfria. Então, com o intelecto, uma pessoa bondosa, ela consegue ser bondosa o tempo todo. Ela não vai depender de nenhuma situação externa. Sem intelecto, a pessoa apenas reage. Então, hoje está um dia bonito, eu me sinto bem. Hoje está um dia feio, eu estou mal. Isso é falta de dat. Ela reage ao que está à sua volta. Reage a um xingamento. Reage a ver alguém batendo. Quando a pessoa tem o dat, então ele não reage. Ele, qual o antônimo de reagir, ele prevê.
Ele já está preparado, ele já está com o bom humor dele, por exemplo, ativado. Não importa, quando ele abrir a janela, vai estar chovendo, vai estar neve, vai estar um calor dos cães, como se diz? Calor do cão, essas expressões aí. Calor do inferno. Ele não vai depender disso. Então, isso é a primeira coisa. O Dat, ele faz, o que quer dizer que ele dá o que? Uma existência. Ele faz as suas midot serem constantes, estarem lá. E depois ele fala por que é fonte da vitalidade. Se você já tem a bondade. O que quer dizer fonte da vitalidade? É deixar ela, a tua bondade calorosa. Ou tua severidade. Pode ser que tua vantagem seja ser severo para coisas positivas, mas com calor, não apático. O que acontece quando uma pessoa ela tá apática, quer dizer, não estou falando mal-humorada, mas parece uma pessoa, um zumbi, não vive, não tá feliz com nada, não se importa com nada. O contrário de uma pessoa que se irrita, uma pessoa que ama tudo, tá sempre feliz, o contrário não é uma pessoa que se irrita com tudo. É uma pessoa que não tá nem aí pra nada. É que nem o antônimo de amor não é ódio, é indiferença. Certo? Tanto que dizem, onde tem amor tem ódio também, e vice-versa. Você tem interessante, pela Hassidut, a fonte é a mesma. O calor da pessoa. A falta de calor deixa ela apática. O que Dat faz é manter o calor vivo. Quer dizer, o intelecto fala, não, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz. Então, ele libera produtos químicos e espirituais através do Dat, afetando o seu emocional. Agora, para terminar, tem um conceito que ele não traz aqui no Tânia, mas é fascinante. Chama Essechadat. Essechadat quer dizer tirar o Dat. É importantíssimo saber tirar o Dat. Lembro quando era adolescente, estudava na Yeshiva na Argentina, eu estava passando por algum problema de adolescente, que parece um drama, e não era nada. Mas tudo bem. Eu escrevi para o Rebbe. Era algum pecado, alguma coisa que eu estava preocupado. Eu escrevi para o Rebbe, e o Rebbe falou, você tem que ter Essechadat. Tirar o Dat. Eu acabei de falar, baseado no Tânia, que o Dat é a coisa mais importante que tem, que conecta. De repente vem o Rebbe e fala para tirar o Dat. Tirar essa conexão. Por quê? Porque quando a pessoa está envolvida num problema, ele tem que desativar, quer dizer, desligar o disjuntor do Dat. E assim o problema vai ficar no intelecto, não no emocional. No intelecto a gente consegue lidar. Vem com uma lógica aqui e ali, resolve o problema, aí você liga de novo o Dat, e aí afeta o teu emocional da forma positiva. Porque se a pessoa não faz isso, quando ela está envolvida no problema, ela está afogada, ela está mal, ela está triste, ela se deixa envolver. Quem falou que a pessoa, quando tem um problema, tem que estar triste? Como que você vai resolver com tristeza? Não é assim que se resolve. Então desliga o emocional, trabalha no intelecto. O intelecto já é frio do mesmo jeito. Desliga o Dat. Isso é Essechadat. Tira teu Dat. Tirando o Dat, você está com o intelecto e o emocional, não está? Mas o emocional está desativado. Desativa também. O que quer dizer? Eu estou no meio de um problema. Não consigo me controlar. Em algum pecado, uma tentação. Desliga o emocional. Pensa, o que eu estou fazendo? Falar desliga o emocional é a coisa mais fácil do mundo. Mas é você se tirar daquele problema. Peraí, pessoal. De repente, no Tânia não está falando que está acontecendo um tsuras, alguém está sequestrado e você tem que fingir que não está acontecendo nada. O que o Tânia fala, imagina, eu vou sair do sequestro, eu vou para Tzalá, que é mais minha área. Nunca sequestrei ninguém, não pretendo ser sequestrado. Mas o que acontece? Assim que eu entrei na Tzalá, uns 12, 13 anos atrás, as primeiras chamadas, eu ia assim, tremendo. E o que vai acontecer? O que eu vou fazer de errado? Com o tempo, a gente vai adquirindo data. Saber o que é para fazer, eu já sei. O emocional estava atrapalhando muito. E libera a adrenalina, que é uma loucura, volta tremendo para casa. Você aprende que o emocional vai te atrapalhar naquela situação. Porque imagina, já é uma situação estressante. E você ainda se deixa levar, como que você vai ajudar outra pessoa? Coisa mais simples. Falar em público pela primeira vez. Exato. Para uma grande na frente plateia. de um juiz, É fácil, né? É fácil, né?
Eu lembro quando eu li a Torá na sinagoga de Pinheiros, na outra, mais de 10 anos atrás, minha mão tremia. Mas o que é? De repente eu me acostumei? Não. Bom, sim, como eu me acostumei, Dato começou a falar, o intelecto falou, calma. Não é agora que você precisa estar... Vai dar tudo certo. Essa é Hadat, então lembrando, é quando a pessoa está num tzures, o emocional está mexiga, né? Tira. Desvia. Essa Hadat é desviar a cabeça. É desviar a cabeça. Tem um problema? Bom, esse foi o nosso terceiro capítulo. Lembrando que a gente consegue, através do estudo, meditação, mudar o nosso amor e temor a Deus e a todas as criaturas. Depois, se Deus quiser, spoiler, só dá um segundinho que aí a gente já tem ainda mais uma aula. Semana que vem, o capítulo 4, ele começa a falar, já sai um pouco da alma, como ela é, e fala como ela trabalha. Por onde? Sarita, fala. Não, eu